Este vaso sanitário feito de ouro puro pesa mais de 100 quilos e, em 2025, foi vendido para uma pessoa muito rica que preferiu permanecer anônima. O vaso sanitário foi concebido como um objeto totalmente funcional, e outro exemplar dele, também totalmente funcional, chegou a ser instalado no banheiro de um museu, onde realmente foi usado pelos visitantes. E o mais surpreendente é que esse nem é o objeto inútil mais caro já criado pela humanidade em toda a história. Olá, amigo. Você está no canal Kirtop. Meu nome é Alexander. Aqui eu exploro descobertas antigas e histórias estranhas do passado, e juntos tentamos entender como tudo realmente aconteceu. Assista este vídeo até o final. O preço desses itens com certeza vai te surpreender. O verdadeiro traje da imortalidade. Em maio de 1968, na China, na província de Hebei, um grupo de engenheiros militares estava cavando um túnel na montanha Linshan para um abrigo antiaéreo. Era uma época turbulenta, e abrigos para caso de ataque estavam sendo construídos por todo o país. De repente, a broca caiu no vazio onde deveria haver apenas rocha sólida. Após algumas horas de escavação, os soldados descobriram a entrada de uma tumba que não era aberta há mais de 2000 anos. Dentro, estava deitado um homem que morreu em 113 a.C., um príncipe chinês chamado Liu Shen, irmão mais velho de um dos imperadores mais famosos da dinastia Han. Como governante, ele não era, digamos, o mais virtuoso. As crônicas o chamam diretamente de amante dos prazeres, e atribuem a ele cerca de 120 filhos. A julgar pela quantidade de vasos de vinho e fichas de jogos de mesa encontrados no túmulo, os rumores não são muito exagerados. Ao lado, em uma tumba vizinha de mesmo tamanho e formato, estava sua esposa Dou Wan. Antes dessa descoberta, os trajes funerários de Jade eram conhecidos principalmente por fontes escritas, mas ninguém realmente imaginava o quão literalmente essas descrições deveriam ser entendidas. Mancheng foi o primeiro a mostrar isso em todo o seu esplendor. A tumba em Mancheng encerrou essa discussão de uma vez por todas. As próprias tumbas foram construídas como verdadeiros palácios subterrâneos, escavados diretamente na massa rochosa da montanha. Um longo corredor de entrada, várias salas, depósitos com utensílios e armas, e uma câmara funerária separada, com um sarcófago de pedra no interior. Os túneis, após o sepultamento, eram selados com tijolos e preenchidos com ferro derretido, para que ninguém pudesse entrar. E foi exatamente esse selo secular que salvou ambos os sepultamentos dos saqueadores por 2000 anos, até que fossem encontrados por pura coincidência. O corpo de Liu Shen estava completamente coberto por uma vestimenta feita de 2.498 placas individuais de jade. Capacete, manto para o torso, calças, luvas, sapatos. Tudo foi ajustado para as proporções específicas daquela pessoa. As placas eram unidas por fios de ouro, com peso total um pouco acima de 1 quilo. O traje de Dou Wan era composto por 2.160 placas, presas por cerca de 700 gramas de fio de ouro. Os olhos de ambos eram cobertos por placas de jade de formato especial. Nos ouvidos e no nariz, tampões de jade. Nas mãos, placas de jade alongadas de formato especial, que o falecido deveria apertar nas mãos fechadas em sua jornada para o outro mundo. Cada placa precisava ser escolhida, cortada de um pedaço adequado de jade, polida até a espessura necessária, perfurada com pequenos orifícios nas bordas e só então fixada com arame ao lado das peças vizinhas. Assim, para que o traje acompanhasse os contornos do corpo. Segundo estimativas dos pesquisadores, a confecção de um traje desses poderia levar cerca de 10 anos de trabalho manual diário. Quando os arqueólogos abriram a tumba séculos depois, os trajes já haviam se desfeito em placas separadas sob o peso do tecido e da madeira desmoronados. E os restauradores tiveram que reconstruir o padrão original peça por peça, como um enorme quebra-cabeça tridimensional sem a imagem na caixa. Baseando-se específicos apenas na descrição escrita da estrutura desses trajes, e em como as placas estavam dispostas umas ao lado das outras durante as escavações. Quando os arqueólogos finalmente descobriram o que havia dentro dos trajes, quase nada restava dos próprios corpos, apenas fragmentos de ossos. O jade não preservou nenhum corpo nem por um dia a mais do que o normal. As pessoas da era Han acreditavam que a decomposição penetrava no corpo pela boca, nariz, ouvidos e outros orifícios. Por isso, eles tentavam fechar esses orifícios com inserções de jade. Acreditava-se que assim, o corpo seria preservado após a morte. A identidade do dono da tumba. Os arqueólogos não identificaram imediatamente o dono da tumba, mas o fizeram pela inscrição em um dos vasos de bronze encontrados. Lá era mencionado o ano de 1934, de algum reinado não especificado. Os historiadores compararam isso com as crônicas, e descobriram que, entre todos os governantes do Principado de Zhongshan, em várias gerações, apenas Liu Shen teve um reinado que durou mais de 30 anos. Assim, um simples número em um antigo vaso confirmou a identidade da pessoa que ficou em um casulo de jade por mais de 2 milênios. Hoje, esse traje pode parecer estranho e caro demais. Para Liu Shen e seu círculo, esse traje tinha uma função bem específica.
O problema é que ela não funcionou. Simplesmente, essa tecnologia não se baseava na química, mas sim na fé. E aí tudo fica mais complicado. Para nós, é apenas um traje caro para um morto. Para eles, era algo que realmente deveria ajudar após a morte. Então, como devemos decidir? É inútil ou não? E aí a história dá mais uma reviravolta estranha. Cerca de 4 séculos depois, um dos governantes chineses, Cao Pi, por um decreto especial do ano 222, proibiu enterrar pessoas em trajes de jade. E a razão está registrada diretamente nos anais. As tumbas Han, naquela época, já tinham sido praticamente todas saqueadas. E os saqueadores simplesmente queimavam os trajes no local para extrair mais rápido o fio de ouro e o jade, deixando os ossos espalhados por aí. Como resultado, os trajes de jade foram simplesmente abandonados. E o motivo acabou sendo bastante mundano. Esses sepultamentos luxuosos eram saqueados com muita frequência por causa do ouro e do jade. Por isso, acabou ficando um pouco irônico. O traje deveria proteger a pessoa após a morte, mas na prática, tornava o túmulo ainda mais atraente para os saqueadores. Mas os aristocratas chineses estavam longe de serem os primeiros a gastar enormes riquezas com a vida após a morte. Mais de 1000 anos antes de Liu Shen, outro jovem governante já estava deitado dentro de várias camadas de madeira, pedra e uma enorme quantidade de ouro. O caixão da tumba descoberta aqui está vazio. A história de Tutankhamon já foi contada tantas vezes que, por enquanto, considero inadequado recontar novamente a história de Howard Carter. Para nós agora, outra coisa é mais importante. Estamos interessados em saber quanto ouro havia, afinal, na tumba de Tutankhamon. O sistema de sepultamento egípcio pode ser descrito de forma mais simples como uma matriosca. Sarcófago de pedra. Dentro, 3 caixões em forma de corpo humano, encaixados um dentro do outro. Dentro do último, o corpo. Sobre o rosto, a famosa máscara de ouro. Quando, em novembro de 1925, 3 anos após a primeira abertura da tumba, chegou a vez do caixão mais interno, Howard Carter e sua equipe passaram várias horas sem conseguir sequer mover a tampa. Ela estava literalmente colada à base com as resinas endurecidas que os sacerdotes derramaram no caixão durante o sepultamento, e foi preciso aquecê-la cuidadosamente para separá-la. O caixão interno, o terceiro de Tutankhamon, é feito de ouro maciço e pesa 110 quilos, e isso não é um revestimento. Não é uma fina camada de ouro sobre madeira, mas mais de 100 quilos de ouro puríssimo, moldados na forma do corpo humano. Todo esse ouro era extraído nos desertos a leste do Nilo e na Núbia, ao sul das fronteiras do Egito. Tão intensamente que, segundo uma das versões, o próprio nome Núbia vem da palavra egípcia antiga Nub, que significa ouro. E sobre o rosto estava a famosa máscara de ouro, pesando pouco mais de 10 quilos. Durante muito tempo, acreditou-se que ela havia sido fundida em uma única peça. Mais tarde, o raio-x mostrou que a máscara, na verdade, foi montada a partir de várias folhas, soldadas de forma tão cuidadosa que a junção não é visível nem mesmo de perto. Mas talvez o mais estranho fosse o que estava diretamente sobre o corpo, sob as bandagens. Nos pés da múmia, havia sandálias de ouro puro. Era fisicamente impossível andar com elas. Rígidas, inflexíveis, transformariam qualquer passo em sofrimento. Não eram feitas para serem usadas em vida, apenas na vida após a morte. Em cada dedo das mãos e dos pés, havia um invólucro de ouro individual, feita sob medida para o formato. Segundo as crenças da época, o corpo do falecido precisava permanecer inteiro e intacto, para que a alma pudesse passar em segurança para o outro mundo. O sacerdote, ao colocar sandálias de ouro na múmia, recitava um encantamento que deveria dar ao faraó o poder de derrotar seus inimigos, mesmo no além. No total, foram encontradas 42 pares de sandálias de diferentes materiais na tumba. Mas foi justamente este par dourado que foi colocado nos pés do faraó. Só pare e pense nesses números. Só o sarcófago pesa 110 quilos e é feito de um único bloco de ouro. A máscara adiciona mais de 10 quilos. Depois vem as sandálias douradas e as capas para os dedos. E tudo isso era destinado a uma pessoa que, depois do funeral, ninguém jamais deveria ver novamente. Dentro das bandagens que envolviam a própria múmia, os arqueólogos posteriormente contaram mais de 150 amuletos, joias e objetos de proteção individuais, entrelaçados diretamente no tecido, camada por camada. Sendo que esse corpo, na verdade, ninguém deveria jamais desembrulhar. A tumba era fechada, escondida e camuflada na rocha, justamente para que ninguém jamais a visse novamente. E aqui está o que é especialmente curioso. Tutankhamon foi um faraó relativamente secundário, que morreu muito jovem, com cerca de 19 anos, e governou por pouco tempo, sem conseguir realizar nada de extraordinário. A tumba sobreviveu quase por acaso. Ela é relativamente pequena e se perdeu entre os túmulos vizinhos, muito mais suntuosos, que os saqueadores conseguiram esvaziar ainda na antiguidade. Acontece que estamos diante do túmulo de um governante do Egito que está longe de ser o mais importante. E mesmo assim, ele escondeu na escuridão mais de 100 quilos de ouro.
Quanto ouro poderia haver nos túmulos dos verdadeiros grandes faraós? Provavelmente nunca saberemos. Mas para os antigos egípcios, tudo isso não parecia um desperdício de dinheiro sem sentido. O ouro era associado aos deuses e à eternidade. Ele não enferrujava e praticamente não mudava com o tempo. Por isso, era considerado um material especialmente adequado para o sepultamento dos faraós. A máscara, o caixão, as sandálias e os estojos deveriam ajudar a preservar a aparência e a integridade do faraó durante a passagem para o outro mundo. Para nós, isso é apenas uma enorme quantidade de ouro. Para o antigo egípcio, tudo isso fazia parte do sepultamento, que deveria ajudar o faraó a continuar vivendo após a morte. Se olharmos apenas pelo lado prático, um caixão de madeira cumpre sua função tão bem quanto um de ouro. Toda a diferença só aparece no momento em que entram em jogo a fé, o status e os símbolos. Hoje, o caixão e a máscara estão expostos no Museu Egípcio e no novo Grande Museu Egípcio no Cairo. Ou seja, no final das contas, milhões de pessoas acabaram vendo-os. Só que mais de 3.000 anos depois do que os sacerdotes haviam planejado. Mas o caixão de Tutankhamon tem um sério problema para o nosso ranking. Ninguém deveria tê-lo visto depois do funeral. A riqueza foi escondida. E agora vamos falar de um objeto criado exatamente com o objetivo oposto, para que o maior número possível de pessoas pudesse vê-lo. Avião. A poltrona mais cara da história. O imperador mongol Shah Jahan. Aquele mesmo governante sob o qual o Taj Mahal foi construído. Mas agora não estamos interessados no mausoléu, e sim na cadeira. Mais precisamente, um objeto cuja função física mais primitiva é garantir que uma pessoa específica esteja acima das outras. E de vez em quando, sente-se. Estamos falando do Trono do Pavão. Ele foi encomendado em 1628, na coroação de Shah Jahan. E os artesãos trabalharam nele por cerca de 7 anos. Quase o mesmo tempo que levaria depois para construir o Taj Mahal. Uma equipe inteira de joalheiros da corte e mestres ourives trabalhou no projeto. Em algumas fontes, é mencionada a participação de um joalheiro europeu na corte dos grandes mogóis. Mas esse detalhe ainda é controverso. E eu não estou pronto para apresentar isso como um fato comprovado. De acordo com a tradição histórica estabelecida, não por um cálculo contábil, mas por uma tradição que deve ser vista com cautela, foram usados cerca de 1.150 quilos de ouro e aproximadamente 230 quilos de pedras preciosas para o trono. E ele custou aproximadamente o dobro do que a construção do Taj Mahal para o mesmo imperador. Por que Shah Jahan precisaria de um objeto desses? Ele queria se assemelhar ao lendário rei Salomão, cujo trono, segundo as lendas, flutuava entre o céu e a terra. A tarefa não era de engenharia, mas sim teatral. Transformar a aparição do imperador diante do povo em um espetáculo. Depois disso, duvidar de sua grandeza se tornava fisicamente impossível. O trono ficava na sala de audiências privadas de Van Kas, sobre uma plataforma de aproximadamente 2 metros por 1,5 metro, elevada a quase 70 centímetros, em 4 pernas douradas. Sobre o trono, erguia-se um dossel de seda bordado com pérolas, sustentado por colunas douradas. Degraus de prata levavam ao assento, e atrás dele havia 2 figuras de pavões com caudas abertas feitas de safiras e esmeraldas. Daí o nome do trono. Entre eles erguia-se uma árvore decorativa com frutos feitos de rubis e diamantes. O trono era adornado com algumas das pedras preciosas mais famosas de sua época, incluindo o Koh-i-Noor e o chamado Rubi de Timur, além de dezenas de esmeraldas e rubis. Em uma das esmeraldas, havia até um poema elogioso gravado em homenagem a Shah Jahan, ou seja, o imperador literalmente sentava-se sobre um ornamento que o glorificava. A aparição do imperador nesse trono não era um espetáculo único, mas sim um ritual diário. Pela manhã, Shah Jahan aparecia diante dos cortesãos na varanda do Darbar. E o trono era usado durante audiências oficiais e cerimônias solenes. Cada detalhe dessas cerimônias era pensado para destacar a distância inatingível entre o imperador e todas as pessoas presentes no salão. Uma das descrições mais detalhadas do próprio trono foi deixada pelo joalheiro francês Jean-Baptiste Tavernier, que visitou a corte do filho de Shah Jahan em 1665. Foram exatamente os registros dele que serviram de base para quase todas as reconstruções posteriores. Vamos tentar entender qual era a impressão. Que impressão tudo isso causava em uma pessoa daquela época? Vamos supor que um embaixador estrangeiro seja levado pela primeira vez ao palácio de Shah Jahan. Ele passa por salões e pátios luxuosos, vendo ouro, pedras preciosas e joias por toda parte. E no final, diante dele, aparece o imperador, sentado em um trono que por si só parece um verdadeiro tesouro. Depois disso, já não era mais necessário explicar separadamente o quão rico e poderoso era esse homem. Não é preciso ser um especialista em diplomacia para entender que esse não é um móvel feito para uso próprio. E um impacto cuidadosamente encenado era pensado para provocar uma reação específica. Naquela época, não havia televisão, nem jornais, nem assessorias de imprensa.
Por isso, esse tipo de trono funcionava por si só como uma propaganda do poder. Shah Jahan nem precisava explicar nada, bastava um olhar para entender o quanto ele era rico e poderoso. Na verdade, ele mostrava a todos que podia transformar todo o tesouro do império em um simples móvel. O trono foi usado por mais de 100 anos, mas no início do século XVIII, o Império Mogol já estava visivelmente enfraquecido, e o luxo da corte cada vez menos correspondia à situação real das coisas. O trono do pavão ainda parecia um símbolo de grande poder e riqueza, embora o próprio império estivesse gradualmente perdendo essa riqueza e influência. E então, com esse trono, aconteceu uma história que mudou seu destino para sempre. Em 1739, o governante persa Nadir Shah invadiu o Império Mogol. Ele derrota o exército do imperador Muhammad Shah perto de Karnal. Ele entra em Delhi e provoca um massacre na cidade. Depois, leva do palácio o trono do pavão, junto com outros tesouros. Segundo algumas informações, junto com ele, também foi levado o famoso diamante Koh-i-Noor. Segundo estimativas de historiadores, o saque foi suficiente para que Nadir Shah libertasse toda a Pérsia de impostos por vários anos. Um caso raro na história, quando um único troféu literalmente mudou a política tributária de todo um país. Após o assassinato do próprio Nadir Shah em 1747, o paradeiro do trono se perdeu. Acredita-se que ele foi desmontado ou destruído por causa dos materiais preciosos. Embora o destino de algumas pedras ainda seja motivo de debate, e segundo informações não confirmadas, algumas delas podem ter acabado mais tarde no tesouro dos chás iranianos. No final, o trono do pavão simplesmente deixou de existir como um objeto único. Ele foi desmontado, e o ouro e as pedras preciosas foram parar nas mãos de novos donos. Há ainda outro detalhe que pode causar confusão. Mais tarde, os governantes iranianos também começaram a chamar seus tronos de trono do pavão. Por isso, hoje em dia, eles são frequentemente confundidos com o trono de Shah Jahan, mas o original não sobreviveu até os dias de hoje. O que exatamente aconteceu com ele após a morte de Nadir Shah não se sabe ao certo. Ele pode ter sido desmontado, destruído, ou simplesmente o ouro e as pedras foram divididos entre outros tesouros. Assim surge um novo líder. E esse líder, ao contrário do caixão de Tutankhamon, pelo menos tem uma justificativa política. O trono moldava a imagem de todo o império. Então agora vamos tirar o império, a política e 1000 cortesãos. Vamos deixar apenas a mesa e o sal. Essa preciosidade existe em toda a casa. As pessoas precisam de sal. Para o sal, é necessário um pequeno recipiente. Qualquer pessoa normal teria parado por aí. Mas para Francisco I, um saleiro comum não era suficiente. Na década de 1540, o mestre italiano Benvenuto Cellini criou para a corte francesa um saleiro de ouro, conhecido hoje como saliera. O próprio Cellini era uma pessoa bastante incomum. Ele trabalhou para papas romanos, chegou a passar um tempo na prisão e se envolveu várias vezes em histórias relacionadas a assassinatos. Além disso, sobre alguns desses casos, ele mais tarde falava com total tranquilidade em sua própria autobiografia. Em resumo, a biografia do homem que criou um dos saleiros mais caros do mundo era tão interessante quanto suas obras. Ao final, ele foi convidado para a corte francesa pelo próprio rei Francisco I, famoso por sua paixão não apenas por colecionar obras de arte, mas também os próprios artistas. Acredita-se que foi a convite dele que o próprio Leonardo da Vinci passou os últimos anos de sua vida na França. Com cerca de 26 centímetros de altura, feita de ouro, decorada com esmalte, sobre uma base de madeira preta com incrustações de marfim. No saleiro estão representadas duas figuras principais. Netuno simboliza o mar e o sal, enquanto a figura feminina ao lado personifica a terra e o alimento. O sal era guardado em um pequeno barco, e para a pimenta havia um compartimento separado em forma de arco. Sob a base, até colocaram pequenas rodinhas para que o saleiro pudesse ser movido pela mesa. E o que é especialmente interessante é que esta é a única joia de Cellini que certamente chegou até os nossos dias. A partir daqui, começa um verdadeiro mistério. No início da manhã de 11 de maio de 2003, em Viena, acontecia o festival anual Noite Longa da Música. Por toda a cidade, museus e salas de concerto funcionavam até tarde da noite. O Kunsthistorisches Museum estava em reforma nesse período, por isso havia andaimes ao longo de uma das paredes. Robert Menck trabalhava com sistemas de segurança e pouco antes do roubo, ele mesmo visitou o museu como um visitante comum. Naquela ocasião, ele percebeu que a sala da salieira estava protegida de forma bastante fraca, e certa noite, voltando para casa depois de uma festa, ele acabou passando novamente perto do museu e decidiu aproveitar essa oportunidade. Subir pelos andaimes não foi difícil. A primeira tentativa de entrar pela janela falhou por causa das persianas. Então ele desceu de volta até o carro para pegar uma faca, voltou e conseguiu entrar. Para chegar até a vitrine, quebrar o vidro e pegar o saleiro, ele levou, segundo alguns cálculos, cerca de 46 segundos.
O alarme disparou às 3h55 da manhã. A segurança achou que era mais um alarme falso, como já tinha acontecido várias vezes durante a reforma, e não foi verificar o salão pessoalmente. Mas o desaparecimento só foi notado de manhã, por volta das 8h30. Depois disso, quase 3 anos de silêncio. Parte desse tempo, o saleiro roubado, segundo o próprio Mank, ficou guardado embaixo da cama dele, numa mala. Depois, ele acabou enterrando o saleiro em uma caixa de metal numa floresta nos arredores de Viena. Ele até tentou pedir um resgate pelo saleiro, mas não conseguiram provar a extorsão no tribunal. A identidade do ladrão foi estabelecida em janeiro de 2006, pelas gravações das câmeras de segurança. E logo ele, ou foi até a polícia por conta própria, ou levou os investigadores diretamente ao esconderijo. As fontes divergem nos detalhes, mas o saleiro foi encontrado enterrado, cuidadosamente embrulhado em tecido e plástico, quase sem danos. Por causa do roubo, Robert Mango foi condenado a 4 anos de prisão. A saliera voltou para o museu, onde agora está exposta em uma vitrine muito mais protegida. As estimativas do seu valor de seguro e de mercado variam em diferentes fontes, indo de cerca de 50 a 65 milhões de dólares ou euros. Mas há uma ressalva importante. Por esse preço, ela nunca foi vendida no mercado aberto. Estamos falando especificamente do valor estimado de uma obra única, sem equivalentes. Depois de toda essa história, o interesse do público por Saliera só aumentou. Hoje, essa é uma das peças mais reconhecíveis do museu, conhecida não apenas por especialistas em arte, mas também por pessoas que nunca estiveram em Viena e apenas ouviram essa história sobre o roubo. Mas o mais interessante é outra coisa. Por que esse saleiro vale dezenas de milhões? Por causa do ouro? Do trabalho de Céline? Da história do roubo? Ou simplesmente porque não existe outra igual? Porque se tirarmos todo o valor artístico e histórico do saleiro, qualquer saleiro de plástico comprado por alguns euros cumprirá a mesma função básica. O mais engraçado é que toda essa história de milhões se desenrolou em torno de um objeto que, na essência, só deveria ficar em cima da mesa e guardar sal. Bem, um ovo muito caro. Em 1885, o imperador russo Alexandre III encomendou à joalheria Fabergé um presente de Páscoa para sua esposa, Maria Feodorovna, presumivelmente para consolá-la após a separação de sua terra natal, a Dinamarca, de onde ela era. Por fora, o primeiro ovo, que mais tarde ficou conhecido como galinha, parecia bastante modesto. Ele era coberto por um esmalte branco liso, e à primeira vista, quase não revelava que dentro estava escondida toda uma construção composta por várias partes. Ao ser aberto, aparecia uma gema dourada. Dentro dela havia uma galinha dourada, e dentro desta estava escondida uma minúscula cópia da coroa imperial com um pingente de rubi. Esta última, porém, foi posteriormente perdida. A imperatriz ficou tão comovida com o presente que a encomenda se tornou uma tradição anual, que continuou até a Revolução. De 1885 a 1916, foram criados 50 desses ovos de Páscoa para a família imperial. O tema de cada ovo era mantido em segredo até mesmo do próprio imperador, até o momento da entrega, e normalmente uma oficina inteira trabalhava em uma única peça, sob a liderança de um mestre responsável, primeiro Mikhail Perkin, e mais tarde seu sucessor Henrik Winström, e a equipe de joalheiros, esmaltadores e relojoeiros levava quase um ano para concluir o trabalho. Segundo relatos de contemporâneos, perto da Páscoa, as oficinas de Fabergé trabalhavam praticamente 24 horas por dia, porque a data da entrega estava rigidamente atrelada ao calendário da igreja, e adiá-la era impossível sob quaisquer circunstâncias. Em um dos exemplos mais famosos, o ovo da coroação de 1897. Dentro estava escondida uma cópia em miniatura exata da carruagem dourada, na qual Nicolau II foi para sua própria coroação, com rodas e portas móveis de verdade, do tamanho de uma unha. Vamos pegar o ovo de inverno, criado em 1913 pela artista da firma Anna Pihl para o tricentenário da Casa Romanov, esculpido em cristal de rocha e decorado com flocos de neve de platina com diamantes lapidação rosa. Dentro, ele esconde uma cestinha de platina com flores de quartzo em hastes de ouro. Um ano depois, a mesma Alma Pils criou o ovo mosaico complementar. Hoje ele está guardado na coleção real do Reino Unido, enquanto o de inverno permaneceu em mãos privadas, e desde então mudou de dono várias vezes em leilões. Por esse ovo, Fabergé cobrou 24.600 rublos. Para comparação, um operário comum de fábrica naquela época recebia 22 rublos por mês. Ou seja, o valor de um presente desses equivalia a 93 anos de salário desse trabalhador. Depois disso, esse objeto em si se torna um exemplo claro do tema do nosso vídeo de hoje. Em 1994, quando foi leiloado pela primeira vez, ele foi vendido por cerca de 5,6 milhões de dólares. Em 2002, trocou de dono novamente, desta vez por 9,6 milhões. E em dezembro de 2025, mais de
20 anos depois, o ovo de inverno voltou a ser leiloado na Christie's, em Londres, e foi vendido a um comprador anônimo por 22,9 milhões de libras, cerca de 30,2 milhões de dólares, com a comissão estabelecendo um novo recorde absoluto para qualquer obra de Fabergé em um leilão. Fisicamente, o objeto não mudou nem um grama em toda a sua história. O que mudou foi a quantidade de pessoas dispostas a lutar por ele. Mas a melhor história sobre Fabergé não está ligada ao ovo de inverno, e sim ao chamado terceiro ovo imperial. De cerca de 50 ovos de Páscoa imperiais, alguns ainda são considerados irremediavelmente perdidos. Alguns, ao que parece, foram destruídos ou derretidos nos primeiros anos soviéticos. O destino de outros permaneceu desconhecido por décadas. Foi exatamente esse o caso do terceiro ovo imperial, que por muito tempo foi considerado perdido. O ovo foi feito em 1887, e depois da Revolução, seu paradeiro se perdeu. A última vez que foi visto com certeza foi na Exposição dos Tesouros Imperiais, em 1902. Muitos anos depois, um comerciante americano de sucata comprou por acaso esse ovo de ouro em um mercado de pulgas por cerca de 14 mil dólares. Ele esperava lucrar com o valor do próprio ouro e, se necessário, simplesmente mandar a peça para ser derretida. Durante alguns anos, o ovo ficou na cozinha da casa dele, literalmente ao lado dos alimentos comuns, enquanto o dono tentava descobrir para quem poderia vendê-lo. Dentro do ovo, aliás, estava escondido um minúsculo relógio feminino da marca suíça Vacheron Constantin. Foi exatamente essa inscrição que salvou o objeto de ser derretido. Certa vez, o dono digitou no buscador as palavras ovo e Vacheron Constantin e se deparou com um artigo do especialista britânico em Fabergé, Kieran McCarthy, sobre os ovos imperiais desaparecidos. Ele se preparou, voou para Londres e, sem avisar, entrou na joalheria Vartsky com uma foto no celular. Segundo McCarthy, foi como se o Santo Graal tivesse entrado pela porta. O objeto realmente era o autêntico terceiro ovo imperial. O valor exato da transação não foi divulgado, mas especialistas estimam em cerca de 33 milhões de dólares. É aqui que começa a parte mais interessante. Antes e depois da perícia, era o mesmo ovo, o mesmo ouro, as mesmas pedras, o mesmo mecanismo. Mas bastou confirmar sua origem e o preço aumentou várias vezes, porque agora estava claro quem o criou e a quem ele pertencia. Acontece que, em algum lugar entre o mercado de pulgas e o escritório do perito londrino, surgiram mais de 30 milhões de dólares extras. E fisicamente, esse dinheiro não estava nem no ouro, nem no mecanismo do relógio. Eles surgiram da informação. E o mais louco é que esse ovo já tinha aparecido em um leilão, muito antes de ser encontrado. Em 1964, ele foi colocado em leilão no Park Burnett, em Nova York. Mas naquela época, ninguém percebeu que estavam diante de um ovo imperial Fabergé perdido. Ele foi vendido por apenas 2.450 dólares, ou seja, o mesmo objeto foi um presente imperial, depois quase uma bugiganga comum de antiquário por alguns milhares, com o ouro quase sendo derretido por 14 mil, e só depois da identificação correta se transformou em um tesouro no valor de dezenas de milhões. Parece que não há exemplo melhor de como o valor às vezes não está no próprio objeto, mas sim na informação sobre ele. É difícil imaginar. Mas mesmo no caso de Fabergé, o preço pelo menos era explicado pelo ouro, pelas pedras e pelos meses de trabalho manual. Agora vamos olhar para um objeto que custou ainda mais caro, embora, na verdade, fosse apenas uma pequena xícara de porcelana. Você ainda não tomou nada em uma xícara como essa. China, dinastia Ming. Época do reinado do imperador Shen Chenhua, segunda metade do século XV. Uma pequena xícara de porcelana para vinho, conhecida como xícara de galinha, porque nela estão desenhados um galo, uma galinha e pintinhos entre flores. A porcelana da era Chenhua é considerada o auge da arte cerâmica chinesa. As xícaras eram feitas na técnica Doukai. O contorno era aplicado com pigmento azul sobre o esmalte. Depois eram queimadas, então esmaltes coloridos eram adicionados sobre o esmalte e queimadas novamente. Obtinha-se uma pintura leve, quase transparente. As paredes dessas xícaras eram muito finas, e a própria xícara tinha pouco mais de 8 centímetros de diâmetro. Por ser tão fina, essa porcelana às vezes é comparada à casca de ovo. Segundo a Sotheby's, chegaram até os nossos dias apenas cerca de 17 xícaras semelhantes. Algumas estão em museus, e apenas algumas poucas estão em mãos privadas. O status de objeto icônico foi atribuído a essa xícara muito antes do século XXI. Já no século XVIII, o imperador chinês Qianlong, um colecionador apaixonado, dedicava poemas próprios às xícaras de galinha e encomendava cópias exatas para sua coleção. Ou seja, já naquela época, 300 anos após a fabricação do original, possuir uma xícara dessas era símbolo de altíssimo bom gosto. Este exemplar específico vem da famosa coleção Meitan.
uma das maiores coleções privadas de porcelana chinesa do mundo, reunida ao longo de décadas por uma família suíça de industriais. Antes de chegar ao próximo proprietário, a xícara já quebrou recordes 2 vezes em leilões da Sotheby's, em 1980 e em 1999, e cada vez o novo preço era mais alto que o anterior. Em 2014, a xícara foi novamente leiloada na Sotheby's, desta vez em Hong Kong. O preço final, incluindo a comissão, foi um pouco mais de 36 milhões de dólares, ou 281 milhões de dólares de Hong Kong, um recorde absoluto para a porcelana chinesa naquele momento. O comprador foi o colecionador chinês Liu Yiqian. No passado, ele foi taxista, tornou-se bilionário e, junto com a esposa, fundou um museu em Xangai. Ele pagou a compra ali mesmo com seu cartão American Express. O pagamento teve que ser dividido em 24 operações separadas. Mas, segundo cálculos de jornalistas, por essa compra, ele ganhou cerca de 28 milhões de milhas de bônus. E então, diante dos jornalistas convidados, ele serviu chá na xícara e bebeu tranquilamente, explicando que queria sentir pessoalmente como é segurar nas mãos um objeto do qual, talvez, imperadores chineses beberam há 500 anos. O ato causou um verdadeiro escândalo na China. Alguns chamaram isso de barbárie em relação ao patrimônio cultural, outros de uma ostentação demonstrativa da nova riqueza. E nas redes sociais chinesas começaram a perguntar se o colecionador não acha que a xícara vai torná-lo imortal. Parece que para Liu Yiqian, esse tipo de compra era algo absolutamente comum. Alguns meses depois, ele comprou em outro leilão uma tapeçaria tibetana de seda por 45 milhões de dólares e mais uma vez quebrou o recorde. E aí surge uma pergunta curiosa. Se uma xícara de 36 milhões de dólares realmente foi usada como uma xícara comum, isso a torna pelo menos um pouco mais útil? A própria porcelana custa centavos, e esse objeto pesa apenas algumas dezenas de gramas. Acontece que todo esse preço exorbitante não está relacionado ao material, mas sim à história que a acompanha há mais de 500 anos. É importante entender pelo que exatamente se paga tanto dinheiro. Não é pela porcelana como material, ela é relativamente barata, e uma argila semelhante pode ser encontrada em qualquer loja de cerâmica. O que se paga é pela raridade, pela origem imperial, pela história documentada de posse e pela demanda entre um círculo restrito de colecionadores, para os quais possuir um objeto desses é um tipo especial de status. Em certo momento, deixamos de comprar o objeto em si e passamos a comprar a história, que está ligada a ele. Em comparação com o saleiro de ouro, esta xícara parece modesta, mas há um detalhe. Agora, vamos para o século XXI. O saleiro, pelo menos, era uma peça de joalheria complexa, com vários detalhes e funções diferentes. Mas aqui temos apenas uma pequena xícara de porcelana, pela qual pagaram 36 milhões de dólares. É por isso que o preço dela parece ainda mais estranho. Arte e morte. No início do vídeo, já vimos como, milhares de anos atrás, as pessoas eram enterradas em jade, ouro e joias, na esperança de preservar o corpo mesmo após a morte. Desde então, a humanidade conseguiu inventar computadores, satélites e a medicina moderna. Mas a paixão por enfeitar a morte com materiais caros não desapareceu. Só que agora, em vez de um traje funerário, surgiu um crânio humano coberto por milhares de diamantes. Em 2007, o artista britânico Damien Hirst apresentou uma obra chamada For the Love of God, um molde de platina de um crânio humano real, aproximadamente do século XVIII, comprado, segundo informações, em uma das lojas de taxidermia de Londres. Os dentes originais do crânio foram preservados e recolocados na obra finalizada. O crânio está coberto com 8.601 diamantes, com peso total superior a 1.100 quilates. Eles foram colocados manualmente por joalheiros londrinos ao longo de vários meses. Separadamente, na testa, foi fixado um grande diamante rosa em forma de pera, pesando mais de 50 quilates. Segundo Damien Hirst, o nome da obra surgiu de uma frase que sua mãe costumava dizer quando ele fazia algo estranho na infância. Algo como, "Meu Deus, o que você inventou dessa vez?" A criação do crânio levou cerca de 1 ano e meio, e a própria produção, segundo diferentes estimativas, custou entre 8 e 15 milhões de libras. No verão de 2007, o crânio foi exposto na Galeria White Coupe, em Londres, com um preço de cerca de 50 milhões de libras. Naquela época, esse valor era considerado um recorde para um artista vivo. Alguns consideravam o crânio uma forte declaração sobre dinheiro e morte. Outros viam nele outra provocação. Mas depois surgiu um detalhe importante. Descobriu-se que a história da venda por 50 milhões não era tão simples quanto parecia no início. Em 2022, em uma entrevista ao The New York Times, Hirst praticamente admitiu que a venda anunciada em 2007
para um consórcio de investidores anônimos, na verdade, não aconteceu da forma como foi apresentada ao público. A obra ficou guardada durante boa parte do tempo em um depósito em Hatton Garden, Londres, e o próprio artista manteve uma participação nela. Após a estreia em Londres, o crânio começou a ser exibido em outros países. Em 2008, ela foi exibida no Rijksmuseum em Amsterdã, e em 2010 e 2011, no Palazzo Vecchio, em Florença. Em 2012, a obra apareceu na Tate Modern, durante a primeira grande retrospectiva britânica de Hearst, realizada no ano das Olimpíadas em Londres. O próprio crânio foi colocado separadamente em uma sala escura, no enorme salão de turbinas do museu, e recebeu uma proteção especial. A exposição acabou reunindo mais de 460 mil visitantes, e na época, tornou-se a exposição individual mais visitada da história da Tate Modern. Damien Hirst trabalha há muitos anos com o tema da morte. O exemplo mais famoso, além desse crânio, é o tubarão, que ele, ainda em 1991, colocou em formol e chamou de a impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo. O próprio crânio humano também já é usado há muito tempo na arte, como símbolo de lembrança da morte. Para isso, existe até uma expressão específica, memento mori, que significa lembre-se da morte. Essas imagens eram frequentemente encontradas, por exemplo, na pintura europeia do século XVII. Hirst pegou esse símbolo antigo e o cobriu com milhares de diamantes. No final, obteve um contraste bastante claro. Estamos diante de um crânio humano, que nos lembra que a morte é inevitável, mas ao mesmo tempo, ele vale uma fortuna e literalmente brilha de luxo. 2000 anos atrás, as pessoas cobriam o corpo com jade porque acreditavam sinceramente que poderiam vencer a morte. Hoje em dia, a pessoa cobre o crânio com diamantes para fazer com que os vivos falem sobre a morte em voz alta. O progresso definitivamente aconteceu, só não tenho certeza ainda em que direção. E é aqui que tudo fica mais complicado de novo. Esse crânio, por si só, não faz absolutamente nada de útil. Por outro lado, o livro dos recordes Guinness o reconheceu oficialmente como o objeto com o maior número de diamantes. Mas se o objetivo da arte é provocar debates e fazer as pessoas discutirem a mesma obra por anos, então aqui Hirst claramente conseguiu o que queria. Ainda mais porque as discussões não são só sobre o próprio crânio, mas até mesmo sobre se ele realmente foi vendido pelos 50 milhões de libras anunciados. E se o ovo Fabergé pelo menos exigia meses de trabalho dos ourives, a seguir veremos coisas em que explicar o preço exorbitante vai ser ainda mais difícil. Isso realmente foi usado. Até então, para cada objeto caro havia pelo menos alguma explicação. Religião, poder, status, arte. Agora temos diante de nós um item que já é mais difícil de justificar. Em 2016, Maurizio Cattelan fez um vaso sanitário totalmente funcional, com mais de 100 quilogramas de ouro. E o mais estranho é que ele realmente era usado como um vaso sanitário comum. Em 2016, o conceitualista italiano Maurizio Cattelan apresentou uma obra chamada América, um vaso sanitário totalmente funcional, fundido a partir de 101,2 quilos de ouro 18 quilates. O próprio gênero de vaso sanitário como arte remonta a 1917, quando Marcel Duchamp expôs um mictório comum chamado Fonte, simplesmente assinando com o nome de outra pessoa. E desde então, essa obra é considerada uma das provocações mais influentes da história da arte contemporânea. Cattelan, ao que parece, pegou de propósito o mesmo gesto absurdo e, literalmente, o transformou em ouro, levando a piada de 100 anos atrás ao seu limite lógico. A palavra-chave na versão dele é funcional. Ele foi instalado em um banheiro público do Museu Guggenheim de Nova York, no lugar de um dos vasos sanitários comuns. E qualquer visitante desse museu realmente podia usá-lo. O próprio museu chamou essa obra de um luxo muito caro, que aparentemente seria destinado apenas aos mais ricos. Mas qualquer visitante podia usar o vaso sanitário. Durante a exposição, mais de 100 mil pessoas o usaram, e algumas esperaram quase 2 horas na fila. Isso cria uma situação bastante estranha. As pessoas iam a um dos museus mais famosos do mundo e esperavam por horas só para ir ao banheiro em um vaso sanitário de ouro. Mais tarde, o museu até ofereceu transferi-lo para a Casa Branca, mas eles recusaram essa ideia. Em setembro de 2019, outro exemplar da América foi exposto no Palácio de Blenheim, em Oxfordshire, a propriedade ancestral onde nasceu Winston Churchill. O vaso sanitário foi conectado ao esgoto de verdade, e os visitantes podiam agendar uma visita de 3 minutos. Mas ele ficou lá por apenas alguns dias. Na madrugada de 14 de setembro, uma quadrilha de criminosos em 2 carros roubados arrombou os portões da propriedade. Com marretas e alavancas, quebraram as janelas e, em poucos minutos, arrancaram o vaso sanitário direto da tubulação. A operação levou menos de 5 minutos. Por causa dos canos rompidos, o palácio foi inundado. O organizador do roubo foi Dimas James Shin,
que já tinha antecedentes criminais. O assistente dele, Michael John, foi ao palácio 2 vezes antes da abertura da exposição para inspecionar tudo e se preparar. O mais engraçado é que pouco antes do roubo, ele aparentemente até usou pessoalmente o vaso sanitário de ouro. Mais tarde, no tribunal, perguntaram a ele como foi, e ele respondeu com uma palavra: magnífico. O vaso sanitário em si nunca foi encontrado. A investigação acredita que ele foi derretido rapidamente, e o ouro começou a ser vendido por intermediários por cerca de 26.500 libras por quilo. Em 2025, os participantes do roubo foram condenados. Shin recebeu 4 anos de prisão. Jones, 27 meses. E outra pessoa que ajudou na venda do ouro recebeu uma sentença condicional. E outro exemplar sobrevivente da América foi leiloado na Sotheby's em Nova York em 18 de novembro de 2025. Esse não era o vaso sanitário usado pelos visitantes do Guggenheim, e também não era o exemplar roubado do Palácio de Blenheim. O lance inicial estava literalmente atrelado ao valor do ouro contido nele, cerca de 10 milhões de dólares. Após um único lance, o vaso sanitário foi vendido exatamente por esses 10 milhões. E levando em conta a comissão da casa de leilões, o valor final chegou a 12,1 milhões. A compradora foi a empresa Ripley's Believe It or Not, que administra museus de coisas incomuns e estranhas ao redor do mundo. Eles mesmos anunciaram a compra em suas redes sociais. E quem vendeu o vaso sanitário foi o bilionário Steve Cohen, coproprietário do clube de beisebol New York Mets. Ele tinha essa obra desde 2017. E aqui está o truque: um vaso sanitário por 12 milhões de dólares. À primeira vista parece o vencedor perfeito do nosso ranking de inutilidade de hoje. Mas não, ele realmente funciona. E funciona exatamente como um vaso sanitário comum, de algumas centenas de dólares da loja de materiais de construção mais próxima. Com o vaso sanitário de ouro, nosso ranking começa a desmoronar. É difícil chamá-lo de inútil, porque ele realmente faz tudo o que um vaso sanitário comum deve fazer. O absurdo aqui está mais no preço. Por 12 milhões de dólares, a pessoa obtém exatamente o mesmo resultado que por algumas centenas. Parece que não tem como ir além disso. Mas 3 anos depois, Catelan tirou até o ouro. Para o próximo trabalho, ele precisou apenas de uma banana e um pedaço de fita adesiva. Será que esse é o nosso líder? Em 2019, na feira Art Basel em Miami, Maurizio Catelan apresentou uma obra chamada Comedian. Era uma banana comum, colada na parede com fita adesiva prateada. Foram feitos 3 exemplares e mais 2 provas de artista, e eles foram vendidos quase imediatamente. A obra imediatamente gerou controvérsias. Alguns viram nela uma sátira ao mercado de arte contemporânea. Outros achavam que era justamente um exemplo perfeito de como o mercado realmente funciona. O interesse foi tão grande que já no 3º dia, os organizadores tiveram que retirar a banana. Sempre havia uma multidão ao redor dela, atrapalhando os outros visitantes da feira. Já naquela época, vários exemplares foram vendidos para colecionadores por valores entre 120 e 150 mil dólares. E quase imediatamente apareceu um artista performático que tirou a banana da parede e a comeu diante do público, chamando isso de sua própria performance dentro da performance de outro. A galeria reagiu com tranquilidade e simplesmente substituiu a fruta por uma fresca. Era exatamente assim que estava planejado desde o início. Pela proposta da obra, a banana deve ser trocada regularmente, e o comprador não recebe a fruta em si, mas um certificado e instruções detalhadas sobre como fixar corretamente uma nova banana na parede. Mais tarde, uma história semelhante com um visitante faminto se repetiu pelo menos mais uma vez em outro museu. E a equipe reagiu com a mesma tranquilidade. Em novembro de 2024, uma das versões de Comedian foi a leilão noturno na Sotheby's em Nova York, com uma avaliação pré-leilão de cerca de 1,5 milhão de dólares. Após alguns minutos de lances entre 7 participantes, a obra foi arrematada por 5,2 milhões de dólares, e com a comissão da casa de leilões, o valor final chegou a 6,24 milhões. O comprador foi o criptoempreendedor Justin Sun. E aqui é importante entender pelo que exatamente ele pagou. A banana em si não era nada especial, e com o tempo ela poderia ser substituída por uma nova. A principal parte da compra era o certificado de autenticidade e o direito de reproduzir a obra seguindo as instruções do artista. Basicamente, o conjunto inclui uma folha de papel com instruções de como exatamente fixar uma banana fresca na parede, no ângulo certo e com a sobreposição correta da fita adesiva. Na verdade, a pessoa comprou a ideia e o direito de materializá-la, e não um pedaço de fruta. Após a compra, os maiores veículos de imprensa do mundo escreveram sobre Justin Sun, e ele claramente não era contra esse tipo de atenção. Ele também usou a história da banana para promover seu próprio projeto de criptomoeda. Alguns dias após a compra, Sun convocou uma coletiva de imprensa em um dos hotéis mais caros de Hong Kong. E diante dos jornalistas, Sun comeu a banana, explicando que queria inserir a si mesmo na história artística e cultural da obra. Segundo ele,
a banana era significativamente mais saborosa do que uma comum. E agora, nossa maneira de calcular o valor da coisa mais cara e inútil da história finalmente deixa de funcionar. A própria banana custa alguns euros, e em alguns dias vai estragar. Mas pelo direito de possuir a obra de Catelan, pagaram milhões. Ou seja, o preço aqui quase não tem relação com o próprio objeto. Ela se sustenta no nome do artista, no certificado e em toda a história que surge em torno dessa banana. E o mais estranho é que também não dá para chamar tudo isso de bobagem. A obra já faz há muitos anos exatamente o que foi criada para fazer. Ela faz as pessoas discutirem, rirem, ficarem irritadas e debaterem por que uma banana na parede pode custar tanto dinheiro. Quanto mais absurdo tudo isso parece, mais as pessoas falam sobre isso. Ou seja, de certa forma, a banana cumpre muito bem o seu papel. E se eu tivesse que escolher um objeto, provavelmente eu escolheria o trono do pavão. Não porque seja possível calcular mais ou menos o seu valor em dinheiro de hoje. Isso é praticamente impossível. Só pelo volume de ouro utilizado, pelas pedras, pelo trabalho dos artesãos e pela sua função prática básica, ele parece ser o candidato mais forte. E o que você acha? Uma pessoa comum pode passar anos economizando para comprar um apartamento, um carro ou abrir o próprio negócio. Alguém passa a vida inteira pagando uma hipoteca. Para alguns, 100 mil euros já parecem uma quantia enorme de dinheiro, que leva muitos anos para ganhar. E em algum lugar, ao mesmo tempo, outra pessoa paga 36 milhões de dólares por uma xícara pequena, 12 milhões por um vaso sanitário, ou mais de 6 milhões pelo direito de colar uma banana na parede com fita adesiva. Provavelmente, por isso, eu não consegui encontrar um único objeto absolutamente inútil. Mas ficou claro outra coisa. O dinheiro não tem um único valor para todos. Tudo depende de quanto você tem e no que está disposto a gastar. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Você pode deixar sua opinião nos comentários abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você ficará sabendo quando sair um novo vídeo.